Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos do nosso canal EduCiência, Educação e Ciência, um espaço de divulgação científica. E você é o nosso convidado, você que já não se inscreveu no nosso canal ainda, inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos, faça suas sugestões, seus comentários, e serão muito bem-vindos aqui neste espaço. Bem, hoje nós temos um tema, né, da maior relevância para entender o nosso momento histórico. E o tema de hoje, a escola pública e luta de classe no pensamento gramsciano. E para falar desse tema com a gente, nós temos aqui um convidado que já esteve conosco. Pela segunda vez aqui no nosso canal, é sempre um prazer. Professor Lorivaldo Nascimento, professor, e claro, vamos apresentá-lo aqui. Ele tem bacharel em teologia, licenciado em filosofia e pedagogia, pós-graduado em educação do campo, mestre em teologia dogmática e também mestre em educação pela UniOeste, Cascavel, e é doutor em teologia e também em educação pela mesma instituição. E atualmente ele é professor da UniOeste nos campos de Cascavel e Foz, atuando nas áreas de História da Educação, Filosofia da Educação e Políticas Educacionais. Professor Lorivaldo, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu aceite no nosso canal. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom dia, professor João. Na realidade, é a terceira vez que aqui estou. É verdade, exatamente, muito bem lembrado. Não tenha Terceira dúvida. vez que Opa, estou no canal. muito bem. Muito Prazer obrigado pelo novamente, professor. convite. É sempre uma alegria estar com o professor João, que foi meu professor no mestrado em educação, no doutorado em educação, que concluí este ano, em março. Exatamente. Concluí meu doutorado e o professor João sempre contribuiu para a minha formação. Muito obrigado e agradeço ao convite. Paulo Rivaldo, é um prazer revê-lo, né? E você, recentemente, né? Eu diria que foi o nosso primeiro doutor, né? No nosso programa em educação aqui na Universidade de Cascavel. Mas, Lorivaldo, olha, é sabido que você já esteve conosco, é verdade, né, pela terceira vez, né? Muito bem lembrado. E você é eu considero assim, um dos maiores estudiosos aí do pensamento de Gramsci, né? No Brasil, enfim, né? Você esteve na Itália, você acessou fontes primárias, eu sei que você transita muito bem pelo italiano, né? Ou seja, você foi na fonte primária, entendendo e toda a produção de Gramsci acerca das relações entre política e educação, e é sabido que o Gramsci, e eu concordo com isso, né? Tenho dúvida de que talvez seja assim, um dos mais importantes intérpretes do marxismo do século XX, né? E com um grande impacto na formação de professor no Brasil, no pensamento educacional brasileiro. Então, Norivaldo, o nosso tema de hoje, escola pública e luta de classe no pensamento de Gramsci. Bem, gostaria que você fizesse, então, aí, né, uma exposição para a gente. Quais relações? O Gramsci, evidentemente, que ele tem, né, ele aborda os mais variadas temáticas, né, sobretudo na questão da relação entre educação e política educação, né, educacional. Em relação, então, ao nosso tema de hoje, escola pública e luta de classe, quais as questões que você vê com grande relevância na contribuição de Gramsci para pensar a educação brasileira? Enfim, também no sentido geral do termo. Né? Professor, o Gramsci, eu parto na minha exposição sobre a relação, distinção entre a estrutura econômica e o que Gramsci considera superestruturas, no plural. A estrutura base econômica e as superestruturas da política e da cultura. Inclusive, o Gramsci afirma que a superestrutura mais elevada, mais distante da base econômica, mas que com ela se relaciona, é a cultura, ou seja, a educação, a pedagogia,
como ciência da educação, de modo que quem tem poder econômico, para conquistar o poder político, precisa necessariamente do poder cultural. Para conquistar o poder político, quem tem poder econômico vai influenciar sempre no âmbito político. Mas para realmente conquistar o poder político, precisa do aspecto cultural. E é nesse contexto que Gramsci vai tratar das relações entre luta de classe e a educação, mais precisamente a escola pública. O termo luta de classe aparece poucas vezes nos escritos gramscianos. Geralmente, Gramsci utiliza os conceitos classes ou grupos sociais. Inclusive, quando se trata do grupo dominante, dirigente, usa o singular, classe dominante ou dirigente. E quando se trata dos grupos dominados, utiliza o plural, classes subalternas ou dominadas. Aí tem toda uma questão polêmica com outros marxistas. Se afirmava que, no processo revolucionário, o proletariado estaria à frente, dirigindo o campesinato. E o Gramsci vem da realidade italiana, das ilhas italianas, ligadas ao sul da Itália. Gramsci é sardo. E Gramsci considera que o campesinato não é apenas dirigido pela outra classe subalterna, que seria o proletariado, mas seria, de fato, igualdade de condições na luta. O bloco histórico entre campesinato e proletariado, não o campesinato apenas sendo dirigido. Por isso que o Gramsci utiliza classes subalternas, bloco histórico entre campesinato e proletariado, na polêmica com outros marxistas, em modo especial Trotsky. Eu considero que também por isso o Gramsci fez e faz um grande sucesso no Brasil, né? No Brasil, a nossa classe dominante é uma oligarquia rural. E, em consequência, surge também no Brasil uma classe subalterna ligada ao campo muito forte. A questão principal no Brasil é, desde o nosso período colonial até a atualidade, a questão da terra. E o Gramsci concede um espaço maior do que outros marxistas ao rural, aos movimentos sociais ligados ao campo. Na questão da luta de classe, o Gramsci afirma que, por meio da ação dos intelectuais orgânicos, a classe dirigente age na sociedade civil. A classe dominante tem o poder, mas ela também dirige na sociedade civil. Dirigir, a direção estaria ligada à concepção de mundo. A classe dominante é também dirigente, porque age na sociedade civil, divulgando a sua concepção de mundo. De modo que as classes subalternas acabam sendo conformadas não de acordo com a concepção de mundo que lhes é própria, mas as classes subalternas acabam sendo conformadas de acordo com a concepção de mundo da classe dominante e dirigente. Aí o papel da cultura, aquilo que dizia no início, economia, política, cultura, educação. Para manter seu poder econômico, inclusive aumentar os grupos ligados ao capital, precisam chegar à política, à superestrutura da política. Por isso, investem cada vez mais na divulgação da sua concepção de mundo na sociedade civil. Este conceito de sociedade civil, na sua relação com o Estado, é importantíssimo para nós compreendermos a luta de classe e a relação entre
escola pública e luta de classe. É na sociedade civil que ocorre a luta de classe. É na sociedade civil que ocorre a luta entre os grupos sociais. Ninguém chega ao poder na sociedade política, que é o Estado, sem ter uma hegemonia na sociedade civil. O que é a sociedade civil? São instituições. Poderíamos citar hoje igreja, sindicatos, movimentos sociais, organizações não governamentais, movimento de negros, mulheres, público LGBT. E também a escola e a universidade. A escola e a universidade também fazem parte da sociedade civil. E a luta de classe acontece na sociedade civil. É necessário esta luta de classe na sociedade civil. É necessário uma hegemonia na sociedade civil para se chegar ao poder político no Estado ou sociedade política. Aí que nós voltamos àquela velha questão. A escola mantém ou transforma? Não sejamos iludidos, eu digo brincando, que não gosto de dois tipos de alunos. Iludidos e desanimados. Iludidos, nossa, a escola, tudo pode transformar. Não, a escola surge para manter. Nós sabemos o contexto do surgimento da escola pública. É ligada a interesses econômicos. A escola surge para manter. No momento de crise do capitalismo, a escola surge como um local para colocar as crianças, e o momento em que o Estado precisou gastar para gerar emprego, porque a Revolução Industrial havia levado máquinas, desemprego, crise da superprodução, como diz o próprio Durkheim. Mas muita produção e as pessoas desempregadas não têm recursos para comprar as mercadorias industrializadas. Então, os capitalistas inteligentes, eu digo brincando, perceberam, é o momento do Estado gastar. Vamos criar a escola pública, os hospitais públicos, as prisões públicas e os manicômios. Interessante, né? Eu sempre procuro passar o conteúdo, às vezes, de uma forma divertida com meus alunos, né? Eu digo, o grande capitalismo foi salvo no momento da sua pior crise, pelas crianças, pelos doentes, pelos presos e pelos sem razão. Portanto, a escola surgiu para manter. Não sejamos iludidos. Mas ela pode ajudar no processo de transformação social, a partir do conceito de sociedade civil. Porque é na sociedade civil que acontece a luta de classe. Na sociedade civil acontece uma disputa permanente. Cada espaço da sociedade civil é disputado. A escola pública, criada para manter, pode ajudar no processo de transformação social? Pode. Por quê? A escola pública é uma instituição da sociedade civil que se relaciona com outras instituições da sociedade civil. Se nós ficássemos na relação apenas Estado, escola, Estado não é neutro. Os governos não são neutros. Portanto, se nós ficássemos apenas na relação Estado, escola, poderíamos esquecer as possibilidades da escola contribuir no processo de transformação social. Aí teria razão Althusser, na sua famosa frase, pobre mestre escola, pensa que é revolucionário, esquece quem paga seu salário. De fato, se nós ficássemos apenas na relação Estado-escola, impossível. Mas a escola é uma instituição da sociedade civil que se relaciona com outras instituições da sociedade civil. Na sociedade civil acontece a luta de classe. Primeiro, a escola é ajudada, costumo dizer. Quem é que vai para a escola pública? O negro, os filhos de nossos povos originais, o filho do proletário. Ou seja, diferentes grupos vão à escola. E também à universidade, poderíamos falar. Direta ou indiretamente, a escola recebe a influência de outras instituições da sociedade civil.
Primeiro, a escola recebe a influência de outras instituições da sociedade civil. Lembrando que na sociedade civil ocorre a luta de classe. Eu não sou apenas professor. Eu participo de outras instituições da sociedade civil. E até daquelas que eu não participo, eu recebo influências. Nossos discentes, que frequentam, nossos alunos que frequentam a escola pública, não são apenas estudantes do ensino fundamental, do ensino médio. Eles também, mesmo que indiretamente, eles recebem a influência de outras instituições da sociedade civil, na qual ocorre a luta de classe. Eu digo brincando, todo mundo vai à escola. A escola pública é modo especial. A escola pública acaba se tornando, apesar de tudo que fazem para que ela não contribua no processo de transformação social, através dos, mesmo com o sucateamento da escola pública, a escola pública, por excelência, ela acaba se tornando um espaço plural. A escola pública, muito mais do que qualquer instituição privada de educação, a escola pública é um espaço plural, um espaço de debate. Porque, através daqueles que a fazem, professores e alunos, a escola recebe a influência de tantas outras instituições da sociedade civil na qual ocorre a luta de classe. Todo mundo vai à escola. A escola recebe influência de outras instituições da sociedade civil. A escola sistematiza o saber. É o lugar do conhecimento científico e também o lugar do debate. Debate, espaço plural, conhecimento científico. A partir disto, a escola pode ajudar no processo de transformação social, na emancipação das classes subalternas. Primeiro, a escola recebe a influência de outras instituições da sociedade civil. Se torna um espaço de debate, um espaço plural. Conhecimento científico. A escola é o lugar do conhecimento científico. Cada uma dessas temáticas serão realmente se procura abordar a partir do enfoque científico. Não é, ouvimos dizer que a história brasileira é assim. Ouvimos dizer que sobre a escravidão ocorreu isso. Ouvimos dizer que nossos povos originais foram assim. Não. É um espaço de debate, um espaço plural, mas também um espaço do conhecimento científico. Aí sim, as pessoas, nossos alunos, nossos professores, as pessoas que fazem a escola pública, vão para a escola. Depois retornam para a sociedade civil. Retornam para a sociedade civil. Eu me entusiasmo quando falo da escola, enquanto instituição da sociedade civil, que pode sim ajudar no processo de transformação social. Recebe influência de outras instituições da sociedade civil, espaço de debate, conhecimento científico. Aí as pessoas voltam para a sociedade civil. E onde é que acontece a luta de classe? Na sociedade civil. Com a ajuda da escola, dos debates ocorridos na escola, do saber científico adquirido na escola, as pessoas podem sim ajudar no processo de transformação social. Voltando para a sociedade civil. A transformação não acontece diretamente na escola. Acontece na sociedade civil. Mas a escola é uma instituição da sociedade civil que se relaciona com outras. E na relação com outras, a escola pode ter um papel fundamental no processo de transformação social. Certo. Muito bem, Lorivaldo. Olha, acho que você colocou realmente questões muito importantes, né? De fato, eu acho que o que chama a atenção no pensamento de Gramsci é exatamente essa importância que ele dá para a escola, para a educação, né? Como processo formativo de produção de uma hegemonia, né?
E vale destacar realmente assim a grande contribuição, né, que Gramsci formulou, inclusive com importante influência no pensamento educacional brasileiro, por exemplo, a partir do professor Demerval Saviani, que talvez seja aí um dos maiores educadores, é um dos maiores educadores brasileiros, como sabemos, e que tem Gramsci, né, uma matriz de pensamento de grande relevância. E, claro, sabemos que o nosso momento histórico, né, Livaldo, é marcado muito pelo ataque à escola, né? O negacionismo científico que está colocado, né? Ataque à ciência, desqualificação da escola pública, do conhecimento científico, e a pandemia e a pós-pandemia, que se é que nós podemos dizer assim, né, na pós-pandemia, também produziu um cenário de muita crise, né? E também de muita desconfiança à escola, à educação, enfim, a vulnerabilidade social, ela acentuou-se, né, de maneira muito intensa na sociedade, precarizando, né, todas as instâncias, as relações sociais. Bem, eu diria assim, o legado de Gramsci, sem dúvida, nos parece ser um instrumento de grande importância para pensarmos o momento, né? E, inclusive, agir nesse cenário de crise que estamos vivendo. O que você, como é que você analisa aí? Qual é a contribuição de Gramsci, né, que você destacaria para entender e para enfrentar também esse momento? Sabemos que ele tem uma visão, eu diria, até otimista, né, em relação à sociedade, à educação e à escola. Então, que legado que você vê? Qual a importância de Gramsci para entender o nosso momento e também, é, enfim, para enfrentar esses desafios colocados nesse contexto? Então, professor, eu considero que o Gramsci, um dos grandes objetivos dele era defender a possibilidade da escola contribuir no processo de transformação social. Depois eu vou fazer algumas referências até ao próprio contexto em que Gramsci entra no Brasil. O Gramsci, eu diria que ele defende a escola num debate crítico com outros pensadores marxistas. O Gramsci considerava que outros marxistas do seu tempo não estavam valorizando a dialética marxista. Estavam querendo criar uma nova escola. E o Gramsci diz, devemos partir, inclusive, desta escola. Desta escola. Exemplo, o Gramsci, uma passagem, diz assim, quem é que inventou a escrita? A classe dominante ou as classes subalternas? A classe dominante, dirigente. Agora, nós não vamos ensinar nossas crianças a ler? Porque a classe dominante, dirigente, inventou a escrita? Como Marx diz, né, no seu tempo, a burguesia foi revolucionária. Vamos incorporar dialeticamente? Porque pode parecer um beco sem saída. O debate de Gramsci com os outros marxistas era este. Vamos primeiro atuar apenas no sindicato, no partido político, ou vamos desde já atuar também na escola? Quem é que pode contribuir no processo de transformação social? Apenas o sindicato, o movimento operário, o Partido Comunista? Ou a escola também pode ajudar, inclusive esta escola? Porque devemos partir desta. Enquanto outros marxistas davam a entender que, primeiro, uma nova sociedade, socialista, comunista, para então a escola ajudar. O Gramsci diz, não, vamos partir desta escola. Ela foi criada para manter? Foi, mas pode ajudar a transformar? Esta escola pode ajudar. Aí eu lembro o contexto em que Gramsci chegou ao Brasil. Final da década de 70, quando estavam sendo criados os programas de pós-graduação em educação, nosso processo já de reabertura democrática, se necessitava de um autor que tivesse uma visão positiva da escola e da educação. Nós tínhamos a escola tradicional,
a escola nova parecia não ter dado certo. E parece paradoxal, mas com muita força na própria universidade, o pensamento daqueles que o Saviani considera como crítico-reprodutivistas. O Althusser, o Bourdieu, o Passeron, que não acreditavam na escola. Aí sim o Saviani vai buscar em Gramsci as concepções para uma compreensão de que a escola pode ajudar no processo de transformação social, como um espaço plural de disputas e sistematização do saber. É esse o contexto em que Gramsci vai entrar no Brasil. Se necessitava de alguém que acreditasse na escola. E também hoje. Aliás, o Gramsci tem textos que servem e nos ajudam a compreender a realidade atual. O Caderno 12. O Caderno 12. Antes, um parênteses, né? Em Gramsci, nós temos textos A, B e C. Texto A é que o Gramsci escreveu. Exemplo, as temáticas relativas à escola. Antes aparecem como texto A nos cadernos 4, 5, 6, 8, 9. Aí o Gramsci revê isso num caderno especial, que é o caderno 12. O caderno 12, portanto, é texto C, que significa a revisão de um texto A. E temos os textos B, que Gramsci escreveu e não retomou mais. O caderno 12 é um texto A. Que também aí, um outro parênteses, nós temos nas obras de Gramsci a versão toleatiana. Os intelectuais e a organização da cultura faziam referências ao tema da educação, da cultura, que Gramsci havia tratado em diversos lugares. Os intelectuais e a organização da cultura é uma coletânea de textos gramscianos. Não é o texto gramsciano tal e qual saiu da caneta, assim podemos dizer, de Gramsci. Esse texto seria o caderno 12 daí. No caderno 12, Gramsci se volta contra a precarização da escola pública, um debate entre escola tradicional, o que ele chama de escola ativa. Ele diz que a escola tradicional não era democrática porque as classes subalternas não tinham acesso a ela. Agora, a chamada escola ativa da Reforma Gentile na Itália não era democrática em relação aos conteúdos. Criava um sistema de educação público dual. A escola para os grupos dirigentes. Aliás, o pensamento do Gramsci no singular, né? Uma escola humanística e científica para o grupo dominante e dirigente. E uma escola técnico-profissional para o povo trabalhador. O Gramsci diz isso não é democracia. E nós temos no Brasil, então, a BNCC Ensino Médio, a precarização na formação dos próprios professores, as novas diretrizes curriculares para a formação de professores 2019 querem transformar o próprio professor num técnico que domine a técnica de dar aula. Procura retirar da formação de professores a parte relativa aos fundamentos, ou seja, visando formar professores sem uma consciência crítico-reflexiva. Se o professor não tiver, imagina nossos estudantes. E o Gramsci se volta contra essas escolas. Ele diz, isso não é democracia. Isso serve para perpetuar as diferenças sociais. É uma temática que eu considero importantíssima para a nossa realidade atual. Gramsci tem algo a dizer sobre a BNCC Ensino Médio, sobre a BNCC Formação. Aliás, deixa eu procurar até um texto do próprio Gramsci. Essa especialização tende a eternizar as diferenças entre as classes sociais. Escola democrática não significa apenas qualificar o trabalhador manual. Escola democrática é capacitá-lo
para exercer na sociedade também uma função de governo ou direção. O grande ideal do caderno 12, apresentado por Gramsci, é que todo dirigido esteja capacitado para ser um dirigente. Todo dirigido esteja capacitado para ser um dirigente. E a escola deve contribuir para isso. O Gramsci afirma o conceito de escola única, no que hoje seria, trazendo para a realidade brasileira, o ensino fundamental, conteúdo. O Gramsci é defensor de uma disciplina, inclusive. Aliás, muita disciplina. Mas conteúdo, formação humanística, formação geral. Aí sim, no que seria, na Itália, o liceu, nosso ensino médio, aí sim, olha que sonho, né? Para o Gramsci, no ensino médio, antes do próprio ensino superior, o estudante já estaria capacitado para a criatividade. Mas é uma criatividade que se fundamenta em cima de conteúdos. Daquilo que é produzido e foi produzido ao longo da história da humanidade. O Gramsci diz em algumas passagens, criatividade em cima do quê? Se não tem uma base. Primeiro tem uma base, conhecimento geral, científico, humanístico. Depois, aí sim, já no ensino médio, se conquistaria a autonomia científica. Claro que nós sabemos que isso, infelizmente, não ocorre, né? Mas, portanto, o Gramsci tem muito a dizer para a realidade da nossa educação básica, do nosso ensino superior, da formação de professores. Não tenha dúvida, Lorivaldo. Acho que realmente são questões da maior relevância. E eu gostaria depois que você nos enviasse algumas sugestões de leitura, certo? Nós vamos deixar aqui postado no nosso canal o link para acessar a sua tese, os seus estudos sobre Gramsci, que eu considero também, enfim, uma importante ferramenta teórica para entender o nosso momento, né? O século XXI é um século marcado aí por muitas lutas, por muitos embates, e a complexidade do momento, de fato, remete à necessidade de lermos, né, de estudarmos, irmos aos clássicos, não é isso? Do pensamento político, educacional, e Gramsci se coloca aí neste contexto. Dorivaldo, claro que já é a terceira vez, nós vamos voltar novamente com você, porque são muitos temas, né, para a gente compreender o momento. Temos, inclusive, assim, já solicitações aqui no nosso canal para estar abordando as obras de Gramsci, né, as principais obras, né, para entender o nosso momento histórico. E, então, nós vamos novamente retornar aí no futuro próximo com você. E eu gostaria, então, de agradecer a sua presença no nosso canal, né, e trazendo, então, as contribuições e para entender o nosso momento histórico. Gramsci, de fato, é uma ferramenta teórica importante para enfrentarmos aí, vamos dizer assim, eu gosto da palavra enfrentar, né? Porque é um processo de enfrentamento, né? No campo político, no campo educacional. Dorival, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso canal, hein? Obrigado, professor. Sobre meus escritos, tem a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado. Tenho 4 artigos assim, principais de qualizar sobre o Gramsci, então sim, posso enviar. Isso, então nós postaremos aqui já a partir né? Rápido, assim que postarmos esse vídeo no nosso canal, já estará disponível aqui, então, o link das suas produções, né? Sobre Gramsci. Dorivaldo, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença, hein? Eu que agradeço, professor. Grande abraço. Muito bem, você compartilhe conosco este vídeo, mande para os seus colegas, você professor, você aluno de graduação, de pós-graduação, você que, enfim, que se interessa pelo tema educação, mas que não é profissional da área, esteja conosco, divulgue este canal. É um espaço de disseminação, de divulgação científica, e queremos que você esteja conosco, nos ajudando nesse trabalho de divulgação. Até a próxima.